Graça e paz, amados. Vamos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Mas antes, deixe-me pedir para você que ainda não é inscrito, que se inscreva aqui no nosso canal, acione o sininho de notificação para que você não perca os nossos vídeos. E você que já é inscrito, continue compartilhando e deixando o seu comentário e seu like, que é muito importante para o nosso canal. Dito isto, vamos ao vídeo de hoje. Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Reis, capítulo de número 6, versículos 28 e 29, que dizem assim: Mas diga, qual é o seu problema? Ela respondeu: Um dia, esta mulher me disse: Vamos comer o seu filho hoje, amanhã comeremos o meu. Versículo 29. Então nós cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte, eu disse que era a vez de comermos o filho dela, mas ela o escondeu. Queridos, eu quero falar com você hoje a respeito do que nós não podemos fazer em meio a crises. Essa história, ela aconteceu em um momento de uma crise enorme em Israel. Diz a Bíblia que a fome lá era tamanha, que as pessoas vendiam uma cabeça de jumento por 80 barras de prata e 200 gramas de esterco de pombo era vendido por 5 barras de prata. Ali a fome era muito grande. Israel estava cercado pelo exército da Síria, e por isso faltavam alimentos na cidade. E esse acontecimento aqui, que nós lemos, ele se deu em um momento de uma crise muito grande. A Bíblia diz no versículo 26 do capítulo 6 de 2 Reis, que o rei de Israel estava passeando sobre as muralhas da cidade, quando ele foi abordado por esta mulher. E o rei então disse para ela, o que você quer? Que você pensa que eu posso te ajudar? Se o Senhor Deus não te ajudar, eu também não posso. Você pensa que eu tenho trigo ou vinho? Ele disse, mas diga qual é o seu problema. E ela relatou então o problema que ela estava vivenciando. Então, nós não podemos perder a capacidade de amar em meio a crises. E foi exatamente o que essa mulher fez. Ela perdeu a capacidade de amar. E quando ela perde a capacidade de amar, quando ela come o próprio filho, em meio a uma crise, irmãos, olha, eu vou falar para você, essa mulher fez algo que poucas mães fariam. Uma mãe de verdade, dificilmente faria isso. Eu lembro de uma reportagem que eu ouvi alguns anos atrás, de uma moça no Rio Grande do Sul, que ela teve um filho e ela morava na rua, e para o filho dela não morrer de fome, ela colocava o menino para mamar em uma cadela. Mas ela não entregou o filho para adoção, inclusive a reportagem dizia o seguinte, que ela poderia ter dado o filho, encaminhado o filho para adoção. Mas ela disse que não, porque ela amava muito o filho e ela não queria perder o filho. Ao contrário desta aqui, que perdeu a capacidade de amar. E quantas pessoas têm perdido a capacidade de amar em meio a crises, em meio a problemas, em meio a dificuldades, Além dela perder a capacidade de amar, ela mostrou o quanto ela era egoísta e má, E quando foi que ela demonstrou isso? Quando ela come o próprio filho, Ela entra em acordo com a amiga e ela come o próprio filho. Olha que coisa terrível, irmãos. E quando é que ela se mostrou má? Quando ela desejou comer o filho da outra, Então, nós não podemos perder a capacidade de amar. Nós não podemos, irmãos, de forma nenhuma, porque não foi isso que Deus fez lá no Éden, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando o homem havia pecado e a mulher também, lógico, A Bíblia diz que o Senhor, então, ele faz um plano de redenção, Ele faz ali uma promessa de redenção para o homem. Em Gálatas capítulo 1, versículo 4, a Bíblia diz, em obediência à vontade de Deus, Cristo se entregou
para ser morto, a fim de tirar os nossos pecados e assim nos livrar deste mundo mal. Então, quando o homem pecou, o Senhor não excluiu o homem, o Senhor não perdeu a capacidade de amar o homem, o Senhor continuou amando o homem. E quantas pessoas hoje, em meio à crise, elas perdem a capacidade de amar. Por isso, muitos relacionamentos foram destruídos, muitos relacionamentos acabaram porque em meio à crise, pessoas perderam a capacidade de amar. Às vezes, para o ser humano e para muitos, é melhor, abandonar, é melhor destruir do que lutar pela restauração, do que lutar para ver, o relacionamento, a família restaurada. Então nós precisamos aprender, com Deus, que é o nosso maior exemplo, que nós não podemos perder a capacidade de amar em meio à crise. Foi exatamente o que essa mulher fez, ela perdeu a capacidade de amar. E as crises, irmãos, elas tendem a nos trazer revolta, a nos trazer desespero. A Bíblia diz que quando o rei de Israel ouve esta mulher relatar esse problema, a Bíblia diz que ele se desesperou, rasgou suas roupas, em sinal de desgosto. E aí também ele pensou em cometer uma injustiça. Por quê? Ele pensou em matar Eliseu. Que culpa Eliseu tinha? O povo está passando aquilo ali. A culpa era do próprio povo, por quê? Porque o povo estava em pecado. Era do próprio rei, porque o rei, os reis, eles levavam o povo a pecar, com exceção de poucos, como Ezequias, o rei Asa no início do seu governo, Josafá, quem mais? O Josias, foram reis que, Davi, reis que levaram o povo a adorar o Senhor, reis que levaram o povo à presença do Senhor. Outros reis levaram o povo a pecar, e eu acredito que exatamente nesse momento aqui estava acontecendo isso, Então, na crise, nós não podemos perder, não podemos deixar o desespero tomar conta de nós. Na crise, nós não podemos ser insensatos. Na crise, nós não podemos ser injustos, Foi exatamente o que aquele rei Elia cometeu, injustiça, matando Eliseu. Então, nós precisamos pedir, a ajuda do Espírito Santo para nós superarmos as crises, para nós vencermos as crises. O próprio Jesus nos disse, lá no livro de João, no capítulo de número 16, versículo de número 33, ele fala: no mundo tereis aflições, ou seja, no mundo vocês vão passar crise, vocês vão enfrentar problemas, vocês vão enfrentar lutas, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Irmãos, vou fazer uma pergunta para você. Você acha que Jesus não passou crise quando ele estava aqui nesse mundo? Você acha que Jesus, como homem, foi feliz quando ele estava aqui nesse mundo? O nosso grande problema, irmãos, é que muitas vezes nós queremos viver um mar de rosa. Por que muitas pessoas têm abandonado a Cristo? Porque em meio a crises, as pessoas, elas abandonam a Cristo porque elas acham que Cristo tem que fazer tudo o que elas querem. Cristo tem o dever e a obrigação de resolver todos os nossos problemas. Nós não servimos a Cristo nesse mundo para sermos felizes aqui. Não existe felicidade completa aqui nesse mundo. Nós servimos a Cristo para nós oportunizarmos outras pessoas a sonharem e a serem felizes no futuro como nós seremos na eternidade. Lá no capítulo 21 de Apocalipse, o Senhor fala que naquele grande dia, quando estivermos com Cristo, nós não sofreremos mais. Mas enquanto estivermos nesse mundo, é necessário nós termos habilidade para passarmos pelas crises. É importante nós termos maturidade, para nós enfrentarmos as crises. Quantas crises nós já enfrentamos? E quantas nós ainda podemos enfrentar até que Jesus volte? Ou até que nós possamos ir embora desse mundo. Então é importante nós olharmos para esta mulher, e nós não seguirmos este exemplo ruim dela. Ela perdeu a capacidade de amar, ela deixou o egoísmo falar mais alto,
né? Ela mostrou o nível de maldade que havia dentro dela. Então é importante nós olharmos para esse exemplo e vigiarmos para que nós não venhamos fazer as mesmas coisas. Então, precisamos vencer as crises, e só podemos vencer as crises se tivermos Cristo habitando em nós, se tivermos Cristo dentro dos nossos corações, porque ele disse em João capítulo 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer. Irmãos, quantos casamentos não suportam uma crise, né? Existe um ditado que diz que quando a falta de dinheiro, a crise financeira entra numa porta, né, o amor sai pela janela. E quantas pessoas realmente não souberam enfrentar a crise juntos, né? Crise talvez na área da comunicação, né, na falta do diálogo, crise financeira, né, e crise em outras áreas que os casais não souberam ou não quiseram lutar para enfrentá-las. Foi mais fácil abandonar, foi mais fácil desistir, foi mais fácil abrir mão, né, do que lutar, né, em meio à crise, juntos e vencer. Então é importante, né, nós termos a consciência de que enquanto estivermos nesse mundo, nós passaremos por crise. Mas se tivermos Cristo, as crises serão vencidas, porque a Bíblia diz que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu quero deixar esta pequena reflexão para todos nós. Agora eu quero orar por você. Amém? Ore comigo em nome de Jesus. Querido e eterno Deus, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te glorificar, te exaltar, Senhor, pela tua palavra. Queremos te agradecer, Senhor, pelo teu Espírito Santo, Pai, que está dentro de nós, nos ajudando, nos auxiliando a vencer as crises, nos auxiliando, Senhor, nos amadurecendo, Senhor, a cada dia, para que possamos entender que enquanto estivermos nesse mundo, nós passaremos por lutas, mas a tua palavra nos diz que maior é o Senhor que está conosco. Pai querido, eu quero também orar, Senhor, por esta nação, quero orar pelo Brasil. Senhor, está chegando a hora, Pai, em que nós iremos decidir quem governará o nosso país por mais 4 anos. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa nos dirigir, que o Senhor possa, meu Deus, falar com cada um dos teus servos, cada um dos cristãos, meu Pai, que possam, Senhor, analisar, Senhor, não a pessoa, mas as pautas as quais essas pessoas estão defendendo, as quais elas estão, Senhor, colocando como prioridade em seus projetos de governo, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero orar, Senhor, pelo Brasil e por todos os estados dessa federação. Eu quero começar, Senhor, orando pelo Distrito Federal, pelo Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima. Senhor, eu quero te apresentar, Senhor, os estados do Piauí, Maranhão, Ceará, Pernambuco, Paraíba, Sergipe, Alagoas, Rio Grande do Norte, Bahia. Meu Deus, eu quero te apresentar os estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Pai querido, quero te apresentar cada estado, cada município. Quero te apresentar também, Senhor, os poderes constituídos, meu Pai. Quero te apresentar, Senhor, o poder judiciário. Quero te apresentar o poder executivo. Quero te apresentar o poder legislativo, Senhor. Quero pedir ao Senhor, Pai, que tenha misericórdia desse país, tenha misericórdia dessa nação. Pai querido, nós te glorificamos e te exaltamos em nome do Senhor Jesus. Queridos, que o Senhor Jesus seja glorificado e exaltado para todo sempre. Um grande abraço e até o próximo vídeo em nome do Senhor Jesus.